minha avançada idade, eu estou aceitando muito pouca coisa porque realmente meu corpo já está cansado. Embora a mente vá, mas o corpo vai segurando um pouco. E é um prazer estar aqui, até porque nos últimos anos eu tenho sido rotulada de anarquista, imagina. E alguns companheiros, pelas minhas críticas à política de representação, aos partidos políticos, né? Então é mais fácil você rotular e desqualificar. Então a Cecília agora virou anarquista, alguns companheiros que foram do PT, que hoje estão no PSOL, né? Então é um prazer estar aqui, falando de práticas libertárias, com vocês, João, que eu já conheço há algum tempo, e que tem um trabalho muito, muito ligado ao Edson Passetti, lá do NUSOL, do Núcleo de Sociabilidade Libertária, lá da PUC de São Paulo, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito. E eu estava até conversando com o João, conheço muito pouco de anarquismo, mas talvez por eu ter militado numa organização marxista-leninista, né, pelas críticas que eu já fazia à época, né, ao stalinismo vigente, à centralização, né, eu, de repente, escapei, fui fundadora do PT, né, mas saí do PT, já no início do governo Lula, e faço uma militância de pensar o que é a política de representação hoje no capitalismo, né? Pensar um pouco a questão da memória, né? Eu ontem vi um filme que mexeu muito comigo e eu acho que hoje deve ter sido o último dia dele. É um filme com um filósofo que foi muito meu amigo, que hoje está exilado, praticamente exilado em Portugal, o Carlos Henrique Escobar. Não sei se alguém já ouviu falar do Carlos Henrique Escobar. O Escobar foi preso em 73, muito torturado, e esse documentário foi feito pela filha dele. Tudo bom, Bruno? Esse documentário foi feito pela filha dele como uma forma de tentar procurar um pouco essa história desse pai, né? E o Escobar, né, como a gente chamava o Escobar na época, o Escobar ele teve muita dificuldade de falar sobre a tortura dele no filme. Foi a primeira vez que ele falou alguma coisa sobre a tortura, né? O filme chama-se Uns Dias com Ele, né? Só estava levando no único horário ali na Voluntários, no segundo cinema da Voluntários. Era 10 para as 2 de 13h50, ninguém via, o cinema estava praticamente vazio, era eu e mais 3 pessoas. E o filme mexeu muito comigo porque ele consegue falar um pouco da tortura dele e em cima dessa questão da memória, né? E mostrando que ele não está querendo falar nenhuma verdade e que para cada um, né, aquilo ali que a gente passou, que alguns, né, companheiros passaram, é uma coisa muito singular para cada um de nós, né? E realmente falar disso é muito difícil, né? E uma coisa que eu sempre falo, eu não vou aqui, se alguém depois quiser a gente pode conversar, uma das coisas que eu sempre comento é que eu, quando estou falando do que eu vi no DOI-CODE, do que eu, né, vivi no DOI-CODE, na Polícia do Exército, ali da Barão de Mesquita, que é um prédio que continua ali, né? A gente da Avenida Maracanã vê o prédio, agora ele funciona como prisão de soldados, né, de pessoas ligadas à Polícia do Exército. Então, o que a gente viveu ali, o que a gente passou, o que a gente, né, sentiu ali, né, não é a Cecília, é uma geração, né? Muitos, eu até falo muito isso, muitos que não puderam mais falar, muitos que sumiram, desapareceram, outros enlouqueceram, outros se suicidaram. O número de pessoas que realmente ficou muito afetada, né, por essa experiência, que é uma experiência limite, realmente. Então, eu quando falo isso, não é a Cecília, eu até me lembro assim, né? Um dia eu estava no Pedro II, eu estudei no Pedro II, né? E aí me chamaram para dar uma palestra semana passada lá no Pedro II. Então, foi muito emocionante entrar novamente no prédio que eu estudei, que eu militei no Grêmio, eu aos 15 anos estava fazendo uma greve de bonde, ainda tinha bonde. E eu estava dizendo para ele o seguinte, uma das coisas que a gente coloca, eu não estou trazendo nenhuma verdade aqui, né? Até eu discordo profundamente desse nome, Comissão Nacional da Verdade, Memória e Justiça. Eu discordo da verdade e da justiça, né? Então, fico só na memória. E uma das coisas que eu estava comentando com eles é justamente isso,
de como essas marcas, elas ficam na gente para a vida inteira, né? Mas como você pode sair desse lugar de vítima, desse lugar de coitadinho, pobrezinho, que a pobreza o tempo todo é colocada, né? E aqueles que foram, isso inclusive aqueles que foram afetados pela violência do Estado, ou por qualquer outro tipo de violência, é uma denominação que eu acho que é extremamente perversa. Vítimas da ditadura, vítimas do terrorismo, vítimas da violência do Estado. É importante que a gente possa pensar, né, que determinados conceitos colocam a gente em determinados territórios, no sentido de desqualificar a gente, de dizer coitadinhozinho dele, que é o que as políticas ditas públicas fazem, né, no Brasil. Né? Dar assistência, na realidade, é tutelar o outro. Né? Então, coitadinho delezinho, né, que é a política do favor que, né, a República Brasileira conhece até os dias de hoje. Então, eu acho que é importante eu colocar, eu fui afetada, fui atingida, essas marcas estão aqui, mas que a gente possa transformar essas marcas, né, não numa coisa de tristeza, mas num instrumento de luta. Né? No instrumento de luta, até porque eu fui testemunha de uma coisa e essa coisa continua acontecendo aqui, né? Hoje. Eu até digo, nesse momento, canso de dizer isso, estava dizendo para eles outro dia, nesse momento alguém está sendo torturado em alguma delegacia, nessa hora, agora, nesse minuto. Né, alguém que não tem visibilidade, né, e que por isso está justamente sendo considerado perigoso, etc. Alguém nesse momento, nessa cidade, está sendo torturado em alguma delegacia, em algum presídio, em alguma instituição dita socioeducativa. Né? Então eu acho que é importante, quer dizer, um compromisso, eu acho que... Compromisso, não gosto dessa palavra compromisso, nem dever. Eu acho que é uma luta da gente que viveu aquilo ali, que continua vivendo, né? Os microfascismos, inclusive, dentro de nós, que a gente possa falar um pouco do que foi aquele período, até para mostrar que aquilo não está lá não, aquilo está aqui. Né? Quando a gente fala do terrorismo de Estado, da tortura usada como instrumento oficial, pode ir entrando, vem, aqui tem mais lugar. Com a tortura sendo utilizada como instrumento oficial do Estado brasileiro, nós não estamos muito longe disso. Eu acho que tem um grupo que é muito pesado e marxista, mas é um grupo interessante, que trabalha, é um grupo da Virgínia Fontes, professora de História da UF, que é muito interessante esse grupo. Esse grupo, eles estão fazendo um trabalho sobre os grupos econômicos que adubaram, alimentaram, respaldaram o golpe, que eles chamam, que eu acho interessante, golpe empresarial militar. Eles estão, eu acho que muito interessante isso. Que estão aí hoje, né? Que financiaram a tortura e que estão aí hoje. Né? Então não é por acaso, né, que se fala tanto hoje na dita democracia, no Estado Democrático de Direito, do que foi o terrorismo de Estado lá. É passado, está lá. Nós vivemos numa democracia, afinal. Então é muito interessante esse estudo que esse grupo faz, justamente apontando, né, como, né, esses fascismos continuam dentro de nós e continuam atravessando a nossa vida cotidiana. Né? Então, fora, eu acho que a dureza dessa visão meio marxista, bastante marxista que eles têm, eu acho que eles trazem uma contribuição muito interessante para a gente pensar né, não é por acaso que a Rede Globo, né, anuncia tanto, a Comissão Nacional da Verdade fez aquilo, a Comissão... e aparece, né? É importante que apareça, Agora, não é por acaso que está aparecendo hoje, com a ênfase que está sendo dada. Ou seja, é para afirmar, nós vivemos numa democracia hoje. Ou seja, a tortura está lá, não está aqui hoje, não. Então eu acho que é importante que a gente possa, nesse papo aqui, a gente pensar que ela está lá e está aqui também. Né? E está em cada um de nós. Né? É muito interessante. Outro dia eu fui dar um curso para o grupo Núcleo Piratininga de Comunicação. Pessoal muito interessante, mas muito também marxista. Quando eu falei vamos pensar nas nossas implicações, vamos pensar na nossa análise de implicações, porque nós estamos produzindo, são as nossas práticas que estão produzindo também, ajudando a produzir os microfascismos, né? O inimigo não está lá não, o inimigo está aqui também, está aqui, como dizia o Guattari, né? Eles ficaram muito, porque a coisa mesmo do inimigo está fora. E eu acho que é muito importante que a gente possa pensar, né? E o Guattari falava isso, um texto famoso dele, dos anos 80, que o inimigo está do meu lado e está aqui dentro também, né? Dentro de cada um de nós. Então, eu queria, assim,
pensar com vocês essa questão da memória, que é uma coisa extremamente singular, né? Eu acho que são marcas que para mim é de uma forma, para outras pessoas vão cada um, né? Cada um de nós vai. Tem pessoas que não conseguem falar disso, né? Outras pessoas falam, né? E eu falo com... Óbvio que não é tranquilo falar, mas eu acho que é importante que se fale, né? E pensar um pouco como é que essa questão da memória está sendo tratada hoje, né? Já deu para perceber que eu sou extremamente crítica, não só eu, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, nós somos extremamente críticos a todos os movimentos que estão sendo feitos pelo Estado brasileiro atualmente, né? Só um parênteses, o Grupo Tortura Nunca Mais ele existe há 29 anos. Eu quero dizer, quem dera que a gente não precisasse mais existir, porque eu já estou muito cansada. Outro dia eu estava dizendo, gente, eu sou a única fundadora presente do Grupo Tortura Nunca Mais. A Flora Abreu ainda está viva, eu também ainda estou viva, mas todos os fundadores já morreram. Então, há 29 anos atrás, né? E a gente, desde o início, a gente pautou a nossa atuação com todo o respeito que algumas ONGs, ONGs, né, possam ter, mas a gente se pauta por ser um movimento social. A gente, em momento nenhum, a gente aceita nenhum tipo de financiamento de qualquer governo, ou federal, ou estadual, municipal, e nem de partido político. Quando o grupo foi fundado, eu era do PT, militantona do PT, eu fui uma das fundadoras do PT no Rio, Flora Abreu era do PT, várias outras pessoas, e tinha gente do PCB, tinha gente do PDT, né? E o grupo conseguiu, eu acho que ao longo desses anos tem sido o desafio da gente, né? Conseguir se colocar como um grupo suprapartidário, independente, né? Talvez, por isso, a gente seja tão respeitado. Nós fomos o primeiro a ser criado no Rio de Janeiro, enfatizamos muito a criação de outros grupos ao longo dos anos 80, né? Quer dizer, a gente funda o grupo logo ao final da ditadura empresarial militar. Vou começar a trazer esse tema aqui, para a gente poder até pensar um pouco mais sobre ele. No chamado início da Nova República, né? Quando um fato ocorrido aqui no Rio de Janeiro, num governo popular democrático, que foi ainda período de ditadura, em 83, né, é eleito no Rio de Janeiro Leonel Brizola. E é eleito em São Paulo Franco Montoro pelo PMDB. E o Leonel Brizola pelo PDT, que eram partidos de oposição à época, né? E foi justamente no governo do Leonel Brizola que a gente descobriu alguns membros do aparato de repressão em cargos de confiança, né? Então foi um escândalo. E foi muito interessante porque tinham pessoas ligadas ao PDT no Grupo Tortura Nunca Mais, né? E foi que a gente não pretendia fundar grupo, não fundar nada, mas a gente começou a fazer denúncia de pessoas que ocupavam cargos chaves no governo do Estado, pessoas essas que a gente, inclusive, tinham torturado alguns de nós, né? O primeiro a se levantar foi um cara que já morreu, Brandão Monteiro, um ex-preso político, que era secretário de transportes à época no governo Brizola, era militante do PDT e secretário de transportes, e ele, num determinado momento, o secretário de Defesa Civil, que era José Halfeld Filho, ainda está vivo, o mocinho há pouco tempo alguns anos atrás, foi prefeito da cidade de Miracema, pelo Partido Socialista Brasileiro, né? Nós fizemos a denúncia e o PSB fez ouvido de mercador, e o José Halfeld Filho era secretário de Defesa Civil. Ele estava indicando para comandar o Corpo de Bombeiros um sujeito que tinha sido torturador do Brandão Monteiro, o Walter Jacarandá, que torturou vários de nós. E aí o Brandão Monteiro vem para a imprensa, aquilo fica... E aí a gente começa a se reunir dizendo, me torturou também, E aí começamos a descobrir outros nomes vinculados ao governo do Estado, em assessorias de segurança, etc. e tal. Então o grupo, ele emerge nesse contexto, num contexto já da chamada Nova República, da chamada reconstrução da democracia, né? E ao longo desses anos a gente tem justamente conseguido fazer uma série de coisas interessantes. A gente, por exemplo, inaugurou ruas, que foi assim uma coisa inédita, né? Fazendo com inauguração com a Associação de Moradores, levando para a Associação de Moradores junto a biografia daquelas pessoas que estavam sendo homenageadas, né? Tentando trazer uma série de questões que hoje estão sendo muito badaladas aí. Nós, inclusive, fizemos uma pesquisa, por ironia do destino,
na época era governador, em 92, do estado, substituindo o Brizola, era o Nilo Batista, que foi do PDT, que foi nosso primeiro assessor jurídico, né? Fazia assessoria jurídica de forma militante para o Tortura Nunca Mais. E ele fez, ele deu uma autorização para a gente, que foi muito difícil para a gente fazer, mas fizemos, uma pesquisa no Instituto Médico Legal. Os funcionários atendiam, o Instituto Médico Legal é até hoje ligado à Secretaria de Segurança Pública. É uma questão para a gente poder pensar também. E as pessoas nos atendiam com arma em cima da mesa, né? Isso em 91, 92. E nós conseguimos, sem nenhum apoio governamental, a não ser a autorização do Nilo Batista para que a gente entrasse lá, num órgão governamental, pode entrar, Isaac. São tão poucas as pessoas que eu conheço aqui que eu estou até falando o nome delas, que a maioria é desconhecida. E nós descobrimos, inclusive, uma vala clandestina, que era muito comum na época, eles enterrarem os militantes políticos como indigentes, né? Embora soubessem a identidade dessas pessoas. Então nós descobrimos em Ricardo de Albuquerque, que é um subúrbio de periferia lá, né? Uma vala que continha 14 militantes políticos enterrados como indigentes. E fomos adiante com a denúncia, né? E é interessante a gente ver como várias questões que hoje estão sendo anunciadas como descobertas da Comissão Nacional da Verdade ou da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro são pesquisas que foram feitas por vários familiares, por vários grupos de direitos humanos, por várias Tortura Nunca Mais, né? E que está sendo apropriado pelo, né? O que não é de admirar, porque o Estado o tempo todo faz isso. Há um projeto pioneiro do Grupo Tortura Nunca Mais, que é de atendimento à pessoa, atendimento psicológico e psiquiátrico a pessoas atingidas pela violência do Estado no período da ditadura e hoje, né? Uma das questões que a gente, outro dia até uma companheira nossa que está fazendo atendimento para alguns militantes hoje, né, da atualidade, disseram, pô, Cecília, eu queria muito conversar com vocês, porque ela trouxe uma coisa que é muito interessante a gente pensar, que o Foucault, eu até tentei pegar o texto do Foucault mas não encontrei lá em casa, que é o prefácio que ele faz à edição norte-americana do Anti-Édipo, né? Onde ele fala da sisudez da militância e da tristeza da militância. E ela estava até conversando comigo, dizendo como os militantes hoje são tristes. São tristes chegando ao ponto de ficarem doentes. Então eu estava me lembrando desse trecho do Foucault, onde ele fala, a gente luta contra coisas terríveis, a gente luta contra coisas horrorosas, ignóbeis, mas nem por isso a gente precisa ser cisne, né? E é importante que a alegria possa estar presente. Então é um trabalho que a gente está encerrando agora, até porque parte da equipe, discordando da posição política do Grupo Tortura Nunca Mais, saiu e está trabalhando com a chamada clínica do testemunho, né, que nós discordamos profundamente. Depois a gente pode conversar sobre isso, por questões políticas, né? E esse livro, ele pega um pouco da experiência desse trabalho, que é um trabalho belíssimo, um trabalho que este ano está fazendo 23 anos, eu coordenei esse grupo durante esse período todo, e uma das coisas que a gente está colocando, e que a gente sempre colocou para todos, era um único financiamento que a gente recebia, do Fundo Voluntário das Nações Unidas para as Vítimas da Tortura. E a gente colocava em análise esse termo vítima, né, da própria ONU, né? As brechas que a ONU dá. Outro dia eu estava numa banca com o Thiago Rodrigues, eu estava te comentando, uma orientanda de Helena Conde lá na UERJ, onde ela estava justamente pegando a ONU e a OEA, né? E até eu disse, realmente a gente não pode ver, né, como são exemplos do que é o capitalismo hoje, essa atuação da ONU e da OEA, inclusive a gente falando um pouco de uma coisa que a esquerda fala muito, né, que a gente tem que estar atento, que é a segurança cidadã, né? A segurança cidadã é um conceito que está vindo da OEA, né, para as Américas, como uma forma de dizer, agora nós temos que é isso que a gente estava comentando, né? Veja, a tortura está lá, o terrorismo de Estado está lá. Nós agora temos uma democracia, uma segurança cidadã, né? A gente estava ainda agora conversando ali na porta. Hoje há no meio da esquerda uma visão extremamente, que eu considero ingênua,
né? Não acho que seja de sacanagem, mas na prática, objetivamente, acaba sendo uma forma de azeitar melhor essa máquina, de seduzir melhor, né? Que é achar que a gente pode fazer diálogos com a polícia ou militar ou civil, através de uma chamada segurança cidadã, né? Alguns candidatos da esquerda, meio da esquerda mais radical, defenderam nas últimas eleições, né, nas suas plataformas, por uma segurança cidadã. Então, acho que é importante que a gente possa pensar nisso, né? O que é segurança cidadã hoje? O que é, né, cidadania? O que significa este conceito cidadania? Através de que práticas esse conceito foi sendo produzido? E hoje é tão naturalizado e tão banalizado. Da mesma forma, direitos humanos. O que é direito, o que é humano? Né? Em que momento isso é inventado pelo capitalismo? Então, acho que é importante que a gente possa pensar para que a gente não possa, a gente acabe não ficando como mais um elemento para azeitar essa máquina. Porque isso é ótimo ter os intelectuais ali conversando, dialogando com a PM. Aliás, é um título de um trabalho que não sei se foi adiante ou não. Lembro que na época que houve aquele encontro, que o Passetti até participou na UERJ, que Eliana e a... Qual é o nome da outra menina? Sobre Foucault, aquele simpósio internacional de Foucault. Castelo, como é que é o nome da menina? Ai, meu Deus, outra professora da UERJ, que trabalha também com Foucault. Não, Porto Carreiro, Vera Porto Carreiro. Vera Porto Carreiro. Justamente, né, quando houve esse encontro, foi nesse momento, foi inclusive denunciado lá, né, de que estava vendo através do Adalto Novaes, que é um cara que vem da Funarte, que é um cara que fez vários cursos, o Olhar, né, a Paixão, vários cursos interessantíssimos, né, que inclusive a primeira que iria dialogar com a PM foi Marilena Chauí, né. Então, acho que a gente tem que estar, inclusive o Frederic Gross parece que estava sendo chamado, e o Passetti disse, vou avisar ele qual é a armadilha que está sendo feita aqui, porque ele está por fora, não sei o quê. Eu não sei que fim levou isso, porque não apareceu mais. Né? Não sei se foi abortado pela... Você acha que ele foi? É mesmo? É importante que a gente procure saber isso. Porque eu acho que tem uma certa dose de ingenuidade, ou no caso dele, falta de informação, talvez, né? No sentido de azeitar, que no fundo isso é um azeitamento dessa máquina, né? E eu acho que é importante que a gente possa estar atento a isso. Com relação a essa questão de hoje, quer dizer, eu acho que a gente é muito importante que a gente possa pensar, né? E aí eu quero trazer a questão da judicialização da vida. Tá? Eu quero pensar um pouco da memória, que a gente pensou, a questão da verdade, que eu acho que não existe a verdade, existem muitas verdades. Eu aqui estou construindo uma determinada verdade, à medida que eu estou, né, colocando certas informações que são percepções minhas para vocês. E a questão da justiça. Essa é uma posição pessoal minha com algumas pessoas do Tortura Nunca Mais, não é a posição oficial do Tortura Nunca Mais. Né? Eu sou contra profundamente o termo luta contra a impunidade. Eu acho que isso é uma coisa muito séria, que virou slogan da Rede Globo, que virou slogan de tudo quanto é postura punitiva que a gente tem hoje, né? E que eu acho que é muito importante que a gente possa pensar na questão de como vai se naturalizando esse lugar da vítima e como, paradoxalmente, não é nada paradoxal, esta vítima, esta coitadinha, esta pessoa que foi atingida pela violência, ela tem o direito à vingança. Né? E ela vai, através desse direito à vingança, é uma coisa que não tem fim. Né? Então, hoje a gente vê isso nos grandes meios de comunicação cada vez mais forte. Né? E eu acho que é importante que a gente possa pensar isso para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Né? Hoje, mais do que nunca, tudo está sendo punido. Direitos humanos virou movimento de punição, pura e simplesmente. Né? Eu conheço alguns grupos, que são grupos até muito interessantes, mas que a militância deles é para acompanhar processo de PM e fica nisso. Então eu acho que tem a ver com uma postura que eu acho que a gente... depois eu quero terminar com o Manuel de Barros, daqui um pouquinho, onde a gente vai naturalizando, né? Isso vai
entrando em cada um de nós e vai se tornando, né, como se isso sempre tivesse existido, como uma... toda e qualquer infração tem que ser punida exemplarmente. E aí a gente pede, né, mais segurança. A Vera Malaguti fala muito bem isso, né? Como através da produção do medo, através da insegurança, você produz, né, a necessidade de mais segurança, né? A necessidade de tutela do Estado. Não é meu não, né? A necessidade de tutela do Estado. À medida que eu peço mais policial na rua, mais armamento, né, você tem as chamadas armas não letais. Isso é uma brincadeira. Né? E a gente cada vez, né, pede mais tutela e intromissão do Estado nas nossas vidas. Né? Eu acho que é fundamental que a gente possa pensar, né, o que a gente está pedindo para as nossas vidas. A gente acaba acreditando num Salvador, em uma transcendência que está lá, alguém, quer dizer, eu já não quero mais fazer a revolução, eu quero, né, segurança para a minha vida em nome da insegurança que está sendo produzida aí, pelos próprios mecanismos estatais, pela própria máquina do Estado, as máquinas do Estado. Então eu acho que é importante que a gente possa pensar sobre isso e, principalmente, pensar nessas pequeninas coisas. Quando se exalta a Lei Maria da Penha, por exemplo, com relação... Eu quase que apanhei outro dia de um grupo de mulheres, porque eu fui dizer que a questão da violência... Vamos ver a Lei Maria da Penha. A gente se torna... O direito à vingança se torna tão natural que, né, eu me torno mais violento, porque a Lei Maria da Penha é uma coisa terrível. Se a gente for ler, efetivamente, a Lei Maria da Penha e como ela está funcionando, em nome da proteção da pobreza das mulheres pobres, né, é uma coisa terrível. Tem um texto, eu vivo falando isso para os meus alunos, um texto do Lírio Batista, quem quiser entrar no Instituto Carioca de Criminologia, é um texto que chama-se Só Carolina Não Viu, onde ele justamente faz toda uma análise, né, em cima da posição que ele tem, né, de abolicionista penal, do que significa a Lei Maria da Penha hoje. Né? A questão, por exemplo, da criminalização da homofobia. Eu também quase que apanhei da sopa de letrinhas, GBL, não sei. Outro dia eu estava numa banca com um professor lá da Unesp, até na qualificação da Biadura sobre travesti, e aí ele falou assim, eu gostei muito desse termo. Não, aquela sopa de letrinha, GBL, com todo respeito, mas quando a gente pega a questão da criminalização da homofobia, a gente está pedindo mais lei. Né? E aí todo mundo fala, mas a lei do racismo. Então, cada vez se pede mais leis. E cada vez leis mais duras, repressivas. Isso serve a quê? Então é uma discussão que eu tenho levado lá no Tortura Nunca Mais, já de alguns anos. Eu já fui acusada de passar a mão na cabeça de torturador. Mas Cecília, você está passando a mão na cabeça de torturador, né? E algumas pessoas, inclusive, reafirmam a questão da luta contra a impunidade. Né? Eu fico muito, muito cautelosa e acho isso extremamente perigoso, porque isso se dissemina. Né? O Jornal Nacional, basta a gente ver, qualquer jornal, o Jornal Nacional é um exemplo. Né? São notícias uma atrás da outra e a questão da punição ali o tempo todo, né, vigorando. E a gente acaba aceitando, passa a ser natural. Né? E aí, para fechar, sobre essa questão das naturalidades, eu queria pensar um pouco aqui no Manuel de Barros. Tá? Um trechinho que por acaso eu encontrei no livro do Manuel de Barros, que eu gosto muito, é um trecho da Clarice Lispector. Chama-se O Recrutamento. Eu até usei num texto que eu fiz, né? Onde eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, como a gente vai naturalizando, daqui a pouco a gente está, né, sendo recrutado como um exército para marchar. Né? E aí, nesse texto da Clarice Lispector, ela fala o seguinte, em determinado momento, desse artigo dela chamado Recrutamento, de 99. Os passos estão se tornando mais nítidos, um pouco mais próximos. Agora soam quase perto. Ainda mais, agora mais perto do que poderiam estar de mim. No entanto, continuam a se aproximar. Agora não estão mais perto, estão em mim. Vão me ultrapassar e prosseguir? É a minha esperança.
Não sei mais em que sentido percebo distâncias. É que os passos agora não estão apenas próximos e pesados. Já não estão apenas em mim. Eu marcho com eles. Eu acho que esse é o grande perigo, né? Que é o que a gente está vivendo hoje. Né? Quer dizer, o terrorismo está lá. O terrorismo de Estado, a tortura está lá. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Né? E aí, para a gente poder ficar um pouco mais leve, apesar dos fascismos estarem aí cada vez mais, né, próximos a nós e cada vez mais violentos, eu queria falar uma poesia do Manuel de Barros, né, nesse livro dele, Retrato do Artista Quando Coisa. Aliás, já tem a poesia completa dele, né, que são todos os livros que saiu agora. Agora não, já há algum tempo, 2 anos atrás. Ele diz o seguinte, não tem título, normalmente os poemas dele não têm título. Ele diz o seguinte: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 horas da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva, etc, etc. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Eu acho que a gente pode ser alegre, poeta e continuar na militância da gente, sem essa dureza que eu vivi na minha juventude. Aí vamos lá conversar, gente. Estamos abertos às conversas. Mas que isso, gente? Vocês vieram conversar, porra. Eu queria então perguntar. Pedir para você falar um pouquinho mais sobre. Primeiro, sobre essa questão dos direitos, né? Que se reivindica tantos direitos. Você falou da. Eu também estava conversando com um amigo gay, esses gays lindos, falando que eu tinha lido a Frecheira Libertária no Sol esses dias, que fazia uma crítica ao tema da passeata gay em São Paulo esse ano, que foi a favor de leis mais duras contra o preconceito. Né? E na Frecheira Libertária, o pessoal lá do Sol, São Paulo, eles faziam também essa crítica. Né? Hoje o movimento gay reivindica do Estado seus direitos de proteção. Na década de 60 e 70, o movimento gay queria destruir alguma parte do movimento gay queria destruir a tutela do Estado. E ele, na posição de não sei se militante gay, mas na posição de gay, ficou ofendidíssimo. Não, claro, eu não quero ser massacrado, não quero sofrer. Então, como essa captura, né, sutilmente, que nos leva a uma certa, como até o pessoal do Sol Edson fala muito, essa coisa de uma certa convocação à participação, né, ser espontaneamente convocado a participar desse azeitamento, né, como você colocou. Como isso vai sorrateiramente, né, impregnando nossa vida e como se contrapor, como criar alguma forma de contraposicionamento a isso, né? Onde é que seriam essas práticas de liberdade frente, aparece uma caretice mesmo que domina o tempo atual, né, dentro da democracia. Você falou isso, de um pouquinho mais. Eu acho que tem uma coisa aí que a gente tem que começar a pensar, que é a questão da produção das identidades, né? Tem uma identidade, né? Eu acho que todos esses grupos, o Guattari falava isso muito bem nos anos 80, início dos anos 80, né? Quando ele ficou entusiasmado com o Lula metalúrgico, né? Eu lembro até que ele fez uma entrevista do livrinho, saiu na época, e ele falava muito, eu lembro que ele foi falar com grupos feministas, grupos homossexuais, grupos, né, de negros, de mulheres, onde ele justamente apontava isso, o perigo, né, da produção das identidades, o perigo da produção de guetos. E o Tortura Nunca Mais, a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão se cria identidade familiar de morto e desaparecido, é sagrado.
com toda a dor que é, né, essa produção da figura desse desaparecido. Que isso é a invenção da ditadura brasileira, que pegou isso da Guerra da Argélia e exportou para as ditaduras latino-americanas. Né? Então, é uma figura nefasta, realmente. Porque o familiar está sendo torturado. Eu outro dia estava falando cotidianamente. Outro dia estava, inclusive, com o dedo quase na cara do Vadir Damus, que é o presidente aqui da Comissão Estadual da Verdade, que é candidato a deputado federal, né? Pelo PT, não é por acaso está como presidente da Comissão Estadual. Eu digo, o que vocês fazem é uma perversidade com relação. Isso é uma coisa perversa, uma prática perversa. Porque a cada movimento que a comissão faz, ou a nacional ou a estadual, ficam os familiares achando que vão... É a produção da esperança, uma subjetividade nojenta. Né? Essa coisa da produção da esperança. Eu sempre espero alguma coisa. Né? E é uma coisa perversa. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque se produz uma identidade também. Dos ex-presos políticos. Então, são figuras quase sagradas. Então, eu acho que essa questão da identidade é um negócio muito sério, que é a produção de guetos. E ali, justamente porque são as chamadas minorias perseguidas, sacaneadas, etc. e tal, que se colocam no direito de ter a vingança e de apelar para leis que os protejam. Então, a gente sabe que direito mexe com as declarações dos direitos humanos. Mexe com as revoluções burguesas. Revolução Inglesa, Revolução Francesa, mais notadamente a Revolução Francesa. A Declaração Universal dos Direitos do Homem aparece após a Segunda Grande Guerra Mundial, com o início da chamada Guerra Fria. Então, esses contextos não se dão por acaso. Né? O Foucault, ele mostra muito bem essa questão, por exemplo, de como se produz esse conceito do humano. Né? Então, quer dizer, não é natural. Eu acho que é isso que a gente tem que estar o tempo todo, né? É como dizia o Manuel de Barros, eu tentei procurar esse poema dele, mas não encontrei. Desnaturalizar aquilo que é natural, o que parece natural, aquilo que parece que é da natureza. Ele até diz, fazer noiva camponesa voar, como em Chagall, né? É tirar as naturalidades da natureza. Eu acho que o trabalho, da gente tem que ser por aí. No sentido de, isso é uma identidade, toda e qualquer identidade é muito perigosa. Né? É um gueto que se fecha. Né? E aí você se vê no direito. Né? Porque você foi perseguido, foi atingido, continua sendo, você se vê no direito de apelar. Né? Óbvio que interessa. O Estado é aquele que mais fala de lei, de direito, gente. É o Estado capitalista que cria, produz isso. Esse conceito de cidadania, aliás, tem uma dissertação de mestrado que eu fiquei na banca há muitos anos atrás, estou revisitando ela, da Denise Farias, lá da UF, da SPA da UF. Ela fez com o Orlando, lá na PUC de São Paulo, onde ela fala os avessos da cidadania. Ela vai mostrando no Brasil como vai emergindo esse conceito de cidadania, né? E que tem a ver com o início da Primeira República. Então, como, né, esses conceitos acabam sendo naturalizados e reificados em nome da cidadania, em nome dos direitos humanos, né, em nome da violência que eu sofro. Então, eu quero mais violência. Eu vou adubando essa máquina. Eu vou azeitando essa máquina. Eu gosto desse termo, azeitar a máquina. Eu acho que é por aí, é pensar que identidades são essas que a gente está produzindo. Eu queria fazer uma pergunta provocativa, então. Pois não. Não, e aí, sem a punição, uma pessoa que sofre essa violência, o que ela faz? Dá outra face? Não sou cristã e não estou pregando a outra face. Eu estou pregando alguma outra coisa que eu não sei o que é. Vamos experimentar. Porque é muito fácil a gente só se guiar por modelos. Uhum. O modelo da prisão está aí, o Nilo Batista, Passetti, fala muito bem, né, sobre isso. E é o único que a gente conhece. Então a gente não quer ousar. É a questão de é na sua experiência, e na experiência de cada um de nós, que a gente tem que ousar e inventar. Porque é inventar que a gente está produzindo. É a invenção que produz, senão a gente simplesmente vai acabar reproduzindo o que está aí. É aquele negócio do computador que eu não sei mexer, mas como é que é?
copia e cola, cópia e cola, não, compartilha não, cópia, corta e cola, como é que é, não é isso? Ctrl-C, Ctrl-V, a Lívia que fica dizendo pra mim, Ctrl-C, Ctrl-V, eu digo, isso aí, o que querem da gente é isso, é que a gente seja mero reprodutor dos modelos que estão aí, esses modelos acabam se sacralizando, e eu não ouso nada, eu acho que a grande questão nossa é essa, é tentar ousar. É tentar criar. E é só através da experiência. É só ali, metendo a mão na massa, que a gente vai conseguir inventar alguma coisa. E produzir algo diferente. Sei lá, não sei, não tenho receita. Porque se eu tivesse, eu estava produzindo outro modelo. Né? Então, não sei. Que adianta, o que adianta aprender Maluf? O que adianta aprender os mensaleiros? E tem a coisa também, como se produz, o capitalismo é perito em produzir essa coisa moral, a luta contra a corrupção, é outra coisa também. É outra que a esquerda também adora, dentro de uma visão moralista. Né? Então, aí eu pego um pouquinho o Spinoza, o Spinoza, até a PM anda pegando o Spinoza. O quê? Abriram mão do Foucault, estão pegando Spinoza. Estão pegando Spinoza. Então, porque o comandante não viu não as declarações dos diálogos com a PM? O comandante da Escola de Formação de PMs lá de Niterói, veio dizendo, não, porque nós precisamos ter umas paixões mais alegres, paixões tristes aqui. Digo, pô, o filho da puta já está aprendendo, já está estudando Spinoza, olha só. Muito... Não, porque é a coisa da banalização, você vai e serve para qualquer porra. Né? Então, aí eu pego o Spinoza pegando a questão da moral e da ética. Né? A moral, ela julga o tempo todo. A ética, ela avalia. E a ética se dá na experiência, é nos encontros. É aquilo ali, se aquele encontro vai ser potente para mim. Eu não estou dando essência nenhuma. Aquele mesmo encontro pode ser venenoso para mim num determinado momento. Então, é assim que eu avalio. Eu não estou julgando. Eu estou avaliando se aquilo ali está sendo potente para mim, está me enriquecendo, está me fortalecendo, ou se está me envenenando, se está me fragilizando. Num determinado momento pode ser potente. Isso aí a gente vai para uma relação qualquer, um encontro qualquer de namorados, ou de pares, ou sei lá o quê, qualquer coisa que a gente queira, que a gente vê como em determinados momentos, né, aquilo é extremamente potencializador para mim. E como em outros momentos é extremamente envenenador, né? Fragilizador. Então eu acho que a gente tem que pegar. E a questão do julgamento, né, é uma questão extremamente moral. Né, gente? Hoje a questão todo mundo quer punir todo mundo que foi corrupto. Vide El Justiceiro, Joaquim Barbosa. Exemplo de... né? E eu militei com Joaquim Barbosa, gente. Quando Joaquim Barbosa, nós éramos do Human Rights Watch Americas, inclusive há 20 anos atrás, e o Joaquim Barbosa tinha posições muito interessantes, como você vai sendo, né, azeitado por determinados lugares de poder que você, né, que é aquilo que o Foucault falava, né? Pena não ter encontrado esse texto do Foucault, o prefácio ao Antiédipo, a questão de como... Por uma vida não fascista. Por uma vida não fascista, justamente, bem lembrado, o título do prefácio dele. Onde ele dizia como aquilo que nos massacra nos atrai, como nós somos atraídos pelo poder. Como qualquer um de nós adora ter uma posição, ter um lugar de poder. Como isso nos atrai e nos domina. Mas nem sei porque que eu falei isso, cara. Foi por causa da tua provocação. Foi. Por causa dessa coisa. O que fazer? Eu não sei o que fazer. O Lênin é que dizia o que fazer, né? Escreveu até um livro sobre o que fazer. O Lênin. Mas tem um anarquista do século